Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao seminário Memória e Poder Judiciário, 5 anos da Rede Memojus Brasil. Eu sou Irina Costa, do Tribunal de Justiça de Alagoas, e estarei presente hoje com vocês durante todo o seminário para fazer a mediação das palestras e painéis. Na mesa de abertura, tenho a honra de anunciar a presença dos seguintes integrantes da Rede Memojus Brasil. Dr. Carlos Alexandre Betcher, juiz de Direito do TJ São Paulo, integrante do Comitê do PRONAME CNJ e coordenador dos subcomitês de Memória e de Capacitação, coordenador da Rede Memojus Brasil. Desembargador Federal Vladimir Passos de Freitas, ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, membro da Academia Paranaense de Letras Jurídicas. Desembargadora Luciana Almeida Prado Bresciani, do Tribunal de Justiça de São Paulo e coordenadora da área de História e Memória da Escola Paulista de Magistratura. Doutora Ingrid Slivka, juíza federal do TRF4, integrante do Comitê do PRONAME CNJ e coordenadora do Subcomitê de Instrumentos de Gestão Documental. Doutora Anita Job Liber, juíza de trabalho do TRT da 4ª Região, Rio Grande do Sul, integrante do Comitê do PRONAME, CNJ, e coordenadora do Subcomitê de Preservação Digital, vice-presidente do Memojutra. Para a abertura dos trabalhos, com a palavra, Dr. Carlos Alexandre Betcher. Bom dia, senhoras e senhores, é uma alegria incomensurável fazer a abertura desse evento. Eu falarei muito brevemente, nós estamos organizando este seminário em homenagem aos 5 anos da nossa rede Memojus Brasil. A nossa rede, criada em 9 de setembro de 2019, completou 5 anos, e esse foi o mote para que nós pudéssemos nos reunir aqui. É um evento que nós pensamos inicialmente num formato híbrido, mas por circunstâncias alheias isso acabou não sendo possível, mas é importante que estamos todos aqui presentes e atentos para ouvir e discutir e pensar o futuro, né? Porque a ideia é tentar refletir o que nós fizemos ao longo desses 5 anos, mas principalmente pensar no futuro, como nós podemos cada vez mais trabalhar em rede, inovar. Isso nós tentaremos falar nas palestras e nos painéis. E eu agradeço a presença aqui dos ilustres magistrados e magistradas, são presentes aqui nessa mesa de abertura, o desembargador Vladimir Passos de Freitas, desembargador Luciana Almeida Prado Bresciani, minhas amigas, colegas de PRONAME, a doutora Ingrid Slivka e a doutora Anita Job Lub. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso seminário em homenagem aos 5 anos da Rede Memojus Brasil. Temos a alegria e a honra de passar a palavra ao desembargador federal Vladimir Passos de Freitas. Bom dia a todos, é uma grande alegria estar aqui presente. A minha saudação especial ao Dr. Ricardo Betcher, grande moderador da Memojus, uma rede fantástica que reúne pessoas do Brasil inteiro, das mais diversas profissões ligadas à memória, uma rede de grande sucesso e que em mim provoca entusiasmo mesmo, porque vejo algo dar certo e isso me dá uma grande alegria. Bom dia, uma saudação especial à desembargadora Luciana Bresciani, à doutora Ingrid e à doutora Anita. E uma saudação aos componentes da mesa e aos presentes. Eu quero cumprimentar a todos pela participação na rede, acompanho atentamente, sempre uma troca de experiências, de colaboração, cooperação e todos lutando pela mesma causa. O passado já provou que deu certo. Esses 5 anos demonstram o sucesso da rede. E agora é hora de pensar no futuro, como o Dr. Betcher falou no início. Boa sorte a todos, bom seminário, e eu participarei dentro do possível, já que estou em viagem. Mas chegando ao meu destino, tentarei entrar novamente. Obrigado. Dando seguimento ao nosso evento, temos a alegria e a honra de passar a palavra para a desembargadora Luciana Bresciani. Muito obrigada, caríssima Irina. Minhas homenagens a você, a seu trabalho, minhas homenagens
ao nosso colega e amigo Carlos Becher, às queridas doutoras Anita e Ingrid, a professora Mônica e ao desembargador Vladimir Passos de Freitas, que também tanto e há tanto tempo faz pela história e memória da justiça. É realmente uma satisfação imensa estar aqui, comemorando com os idealizadores e com aqueles que vieram agregar durante o período de 5 anos, tão profícuo esse centro de memória virtual, chamemos assim, o Memojus, que valoriza a memória do Poder Judiciário, engrandece a memória do Poder Judiciário, é um centro de excelência em intercomunicação entre os vários atores da memória, com trocas de experiências extremamente engrandecedoras. E muitos frutos no período, muitos filhotes, chamemos assim, e ricos filhotes, não é? Tivemos o prazer e a honra de estar com muitos dos integrantes do Memojus Brasil em eventos da Escola Paulista da Magistratura. Daí porque também, em nome da escola, abraço a todos e cumprimento a todos. Uma satisfação estar com vocês nessa abertura, infelizmente, tal como o desembargador Vladimir Passos de Freitas, não poderei ficar até o final do período, em razão de compromissos relacionados à sessão do órgão especial de amanhã, mas agradeço o convite e abraço a todos, desejando excelente trabalho, a programação está excelente, será mais um evento muito rico. Muito obrigada, desembargadora. Dando seguimento, agora temos a alegria e honra de passar a palavra para a doutora Ingrid Slivka. Bom dia a todos e todas, meus cumprimentos especiais aos integrantes dessa mesa, doutor Becher, meu amigo, desde 2020, doutor Vladimir, responsável por eu estar sentada nessa cadeira hoje, lá desde 1994, meu mestre, professor, referência em todos os sentidos do que é o ser um magistrado, segue os caminhos do doutor Vladimir, que está num bom caminho. Doutora Luciana, que eu também tive a imensa alegria de conhecer em 2020, fazendo 2 maravilhosos cursos pela Escola Paulista de Magistratura, ao qual sou imensamente agradecida. Doutora Luciana, é um aprendizado riquíssimo para as minhas atividades e para o meu crescimento pessoal. Minha querida amiga, doutora Anita, também já de mais de uma década, doutora Anita, com as quais dividimos nossas frentes aqui de gestão documental e memória aqui no Rio Grande do Sul. Meu carinhoso abraço. E a todos os rostos que tanta alegria eu vejo aqui nessa mesa, dos que eu vejo aqui, a Mônica, Carlos Ferian, a Irina, Christofferson, Rodrigo, Japiaçu, enfim, e também a quem eu não vejo, mas vejo os nomes aqui no grupo, então meu muito carinhoso bom dia. Eu me senti, assim, doutor Becher, muito honrada e muito engrandecida de ter sido convidada para participar dessa abertura. E, assim, além da felicitação, das felicitações a todos nós pelos 5 anos do Memojus, né, dentro do que o senhor coloca, do que eu poderia dizer de significativo, assim, para um grupo de tanta gente que faz coisa tão interessante, com quem a gente divide e aprende todo dia. Então, eu vou trazer um pouquinho, assim, das lições do Aristóteles, que, por acaso, de mais de 300 anos antes de Cristo, para a gente ver a importância da nossa conservação da memória e da nossa história, enfim, e da história da humanidade, e não porque também do Poder Judiciário. As 4 virtudes cardinais, que é o que eu desejo para o prosseguimento dos nossos trabalhos do Memojus. A prudência, que é a sabedoria, para que se consigam fazer as escolhas corretas. A justiça, para que se consiga atribuir a cada um o que é seu dentro de um processo e dentro de pessoas a quem essa justiça é destinada. A fortaleza, que é a coragem e força para vencer os obstáculos e desafios. E a temperança como freio de todas as demais virtudes, num bom exercício de autocontrole e autorrestrição.
Muito obrigada. Um ótimo seminário a todos e todas, também me desculpando por ter que não poder estar presente o tempo todo, porque também tenho reunião para atender e as outras atividades, mas como o doutor Vladimir e a Luciana, vou tentando entrar na medida que o dia for correndo. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ingrid. Seguimos agora com alegria e honra também de ter a palavra agora da doutora Anita. O meu carinhoso bom dia a todos. É difícil que a gente pudesse expressar, assim, o olá e o abraço carinhoso a cada um de que nós estamos vendo. Então, eu começo pelo meu prezado e meu admirado colega Becher, amigo querido, que inventou toda essa coisa de Memojus e que cada vez cresce mais e traz excelência para esse nosso projeto de memória. Eu queria muito cumprimentar também a desembargadora Luciana, né, que coordena a Escola de São Paulo, como bem disse a Ingrid, muito aprendi nos vários cursos que participei. Queria cumprimentar o desembargador Vladimir, não fui parceira do senhor na época que a Ingrid já foi, mas fico também vivenciando e aprendendo com o senhor. Queria cumprimentar também minha querida colega e amiga Ingrid, né? Então, a Irina, a Mônica, que eu vejo por aqui, eu estou vendo o Rodrigo Japiaçu, Christofferson, a Luciane, meu Deus, Neide Dessord, que está lá em cima no meu monitor, né? E tantos outros que são a Justina, amigos muito queridos. E eu me lembro quando começou o Memojus, nos conhecemos em Santa Catarina, não é, doutor Becher, num evento da memória, né? E logo em seguida, doutor Becher, né, criou o Memojus, e muito me honra dizer que ele teve uma inspiraçãozinha do nome no Memojutra, que é outra rede de memória que eu presidi, atualmente estou na vice-presidência, e eu fico encantada, porque o Memojus é a essência do que eu sempre refiro, e que muitos outros referem, que é a importância da interlocução. É muito importante essa interlocução, que ela aconteça já desde as nossas instituições, internamente nessas nossas instituições. E muito importante que faça entre as instituições, que é o que o Memojus faz, né? Então, temos a rede lá, o REME, da Justiça Eleitoral, a nossa que eu falei, da Justiça do Trabalho, mas o Memojus tem uma excelência que precisa ser reconhecida. Ele faz uma interlocução entre todos os ramos, né? Todo o povo da memória de todos os ramos, né? E eu sempre brinco que não tem memória de um só. Eu sei que o doutor Becher sabia que eu ia referir isso, e acho que o Memojutra nos traz isso, né? E eu digo que é uma honra quando a gente se autodenomina o povo da memória e que já somos quase arquivos permanentes. E penso que essa construção, e já me encaminhando, no nosso tempo curtinho, é uma alegria fazer juntos. Memória se constrói juntos. E não é memória que nem do Funes, do Memorioso lá do Borges, guardar tudo. Não é isso. Mas isso nos faz lembrar o quanto é importante guardar, saber guardar, né? Isso nos dá uma ideia grande de pertencimento, e é o que eu vejo aqui, o carinho de todos. Então, vida longa, arquivo que se torne arquivo permanente o Memojus. Parabéns, doutor Becher. Nosso reconhecimento imenso, né, pelo trabalho bonito que você tem feito. Um grande abraço a todos e tenho certeza que será um evento maravilhoso. Muito obrigada, doutora Anita. Seguimos para uma nova etapa, e a Rede Memojus Brasil agradece imensamente a participação dos magistrados, magistradas, presentes nessa mesa de abertura. E, para encerrá-la, com muita alegria, anunciamos o lançamento do novo portal da rede, que pode ser acessado pelo endereço eletrônico indicado na tela e compartilhado no chat. O novo portal será um importante instrumento para intercâmbio de experiências, boas práticas,
conhecimentos entre nós, entre os membros, e trata-se de uma versão inicial, com muito potencial de crescimento e inclusão de novos conteúdos. Conheçam, portanto, o nosso novo portal. Dando continuidade às atividades, teremos nesta manhã 2 palestras. Redes de Memória do Poder Judiciário e Memojus, Histórico e Perspectivas, que já será proferida pelo Dr. Betcher, que eu já fiz a saudação inicial na abertura. Depois teremos Memória e Poder Judiciário, os acervos e suas histórias, com o Dr. Claudemiro Avelino de Souza, juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Alagoas. Bom dia, Dr. Betcher. Bom dia, Dr. Claudemiro. Mais alguns instantes e eu vou proferir com alguns lembretes. Primeira coisa, o sistema de aferição de presença dos inscritos se dará por meio de um link que será disponibilizado aqui no chat, pela nossa equipe. Serão disponibilizados 2 links, um para a parte da manhã e outro à tarde. O certificado será enviado para quem preencher os 2 links, prestem atenção, ok? Segundo lembrete, as perguntas deverão ser enviadas exclusivamente pelo chat, na opção Todos, já que apenas os palestrantes e eu, a mediadora, estamos com os nossos microfones abertos e habilitados. Cada palestrante terá 40 minutos para a sua fala e depois, seguiremos, depois das 2 palestras, obviamente, teremos 20 minutos para perguntas e respostas. Então, agora sim, podemos convidar o primeiro palestrante do dia, que será o Dr. Betcher. Deixe-me ler rapidinho o currículo, um breve currículo do Dr. Betcher. Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor e mestre em Direito Civil, História do Direito, pela Universidade de São Paulo, USP, especialista em Direito Romano pela Universidade de Roma, La Sapienza, Itália, juiz, formador e coordenador da aula de História e Memória da Escola Paulista de Magistratura. É membro do Comitê do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário, PRONAME, do CNJ, e coordenador dos subcomitês de capacitação e de memória do Comitê do PRONAME, coordenador das redes Memojus Brasil e Bibliomemojus. Ufa! Com vocês, Dr. Betcher. Bom dia novamente, muito obrigado, Irina. Eu queria só aqui deixar um agradecimento novamente aos embaixadores Vladimir Freitas, embaixadora Luciana Brechani, doutora Ingrid, dizer que podem ficar à vontade para já deixar a sala. A doutora Ingrid também, não sei se tem outros compromissos, mas eu sei que eles têm, né, que estavam com o horário mais premente. Muito obrigado mesmo, conseguiram abrilhantar enormemente a nossa abertura e trazer palavras de incentivo a todos os integrantes da rede. Nós ficamos muito honrados, muito gratos mesmo com essa participação. Obrigado, bom dia, fiquem à vontade. E boa viagem, embaixador Vladimir, doutora Íntia também, igualmente. Obrigado. Então, meus caros e caras, eu vou aqui dar início a essa apresentação, vamos ver se funcionará, que nós temos que... Estão vendo a apresentação? Sim, né? Sim, estamos sim. Então tá bom. Eu sei que assim fica um pouco ruim, sempre é melhor a apresentação, deixar em apresentação de slides, né? Então, vamos fazer assim. Que a apresentação de slides, o que acontece, ela acaba impossibilitando que eu veja o resto da tela, as reações, mas tudo bem. Bom, então, estamos começando pontualmente como previsto, são quase 10h20, eu me esforçarei para me concentrar a fala nos 40 minutos que nós estipulamos, né, até às 11 horas, justamente para que possam depois ouvir o nosso querido amigo, colega, doutor Claudemiro Avelino. Bom, então o que nós vamos falar hoje, né? Aliás, voltando aqui, né, o tema Redes de Memória e Poder Judiciário, Memojus Brasil, Histórico e Perspectivas, né? A ideia que eu quero trazer aqui é nós, né, refletirmos, pensarmos, conhecermos como funcionam essas várias redes de memória que nós temos existentes, como funciona a nossa rede,
e o que que nós, né, podemos refletir e pensar para o futuro, né? O que que nós, para onde nós podemos caminhar, né? Porque muitas vezes eu ouço, né, o que acaba motivando, né, essa discussão, essa reflexão. Muitas vezes eu ouço, várias pessoas acabam ouvindo, Memojus é um grupo de WhatsApp, né? Muitas vezes nós ouvimos isso até com certo desdém, né? Só que muito além do grupo de WhatsApp, né, é preciso que nós reconheçamos e nós mesmos entendamos a real dimensão do que nós fazemos na rede, né? Para que ela serve, o que nós fazemos, não, né? E mais do que isso, mais além, né, nós temos que pensar para frente, nós não temos como tentar, né, com essa categoria de um mero grupo de WhatsApp, não, nós somos uma rede toda articulada, nós vamos ver aqui, e né, que já produzimos bastante e temos potencial ainda para crescermos ainda mais, né? Justamente para atingirmos nossos objetivos, que são esse fortalecimento e toda essa questão da memória do Poder Judiciário, né? Então, aqui um sumário breve do que eu falarei hoje. Vou dar um pouco do conceito mais ou menos de redes. Eu não vou falar eu coloquei aqui o CNJ Proname, mas só para citar o artigo que prevê a questão das redes, falar um pouco do Memojuta, como já bem disse a doutora Anitta, nossa inspiração inicial, a REME, as redes de biblioteca, né, o Bibliomemojus, a Rebijutra e a Regi, a rede CEPAD PJBR, uma rede recente criada pelo próprio CNJ, e depois nós entramos na nossa rede, a rede Memojus Brasil, falar um pouco dessa criação e desenvolvimento, a questão do Dia da Memória, como foi essa criação, isso é importante, isso faz parte da nossa história, né, durante esses 5 anos, é importante que isso seja sempre relembrado. O próprio Manual de Gestão de Memória, também, né, falarei aqui, e vejam que essa fala é importante, né, para que nós deixemos isso registrado, porque isso seja registrado, né, porque nós recebemos integrantes a cada dia novos, então a gente não sabe, né, de onde surgiu, o que nós fizemos, o que temos feito, então é importante, né, também esse tipo de informação, de conhecimento. Depois falar um pouco como estamos nas redes sociais e as perspectivas da nossa rede. Bom, o que é uma rede de memória, né? Nós temos uma definição, tanto no portal do Proname, quanto no manual de gestão de memória, né? Aqui eu tentei dar uma reelaborada, uma evolução, né? Aquele conceito, claro, nós acabamos fazendo, né, por ocasião do manual, mas sempre, né, são conceitos que vão evoluindo, né? Então, eu definiria a rede de memória como um grupo organizado, formal ou informalmente instituído, que pode ser composto por pessoas físicas ou jurídicas com objetivos de possibilitar o intercâmbio de ações, conhecimentos, estudos, experiências e iniciativas relacionados a temas de interesse comum. Aqui, no nosso caso, os temas todos relacionados à memória, gestão de memória, gestão documental, arquivos, bibliotecas, museus, etc. E também interlocução entre os integrantes, né? E como são compostos essas redes de memória? Isso vai depender, obviamente, de cada rede, né? Ela é variável, cada rede tem uma forma de composição, uma forma de admissão, né? Mas, em geral, nós vemos presentes magistrados, servidores, especialistas de outros órgãos também, além do Poder Judiciário, né? Das redes existentes, de fato, a Memojus Brasil tem se mostrado a mais inclusiva de todas, né? Por quê? Porque basta um convite, a pessoa manifestar o interesse e ela ingressa na rede, né? Sem nós perguntarmos exatamente se alguém é vinculado ao Poder Judiciário, se é um juiz, se é um servidor, se é um interessado no tema, né? Professores, enfim. Então, ela abarca, por quê? Porque a nossa ideia é que, né, cada um pode trazer uma contribuição importante, né? Para a nossa interlocução, né? Então, como essas redes são formadas, né? Ela pode ser uma rede, uma formação institucional, né, oficial ou espontânea, né? Uma rede, né, que tem uma formação institucional, são aquelas redes que são criadas por um ato normativo de algum órgão superior. O exemplo mais claro que nós temos de uma rede institucional são as redes da Justiça Eleitoral, né? A REME, a Rede de Memória Eleitoral, e a REGE, né, a Rede de Bibliotecas da Justiça Eleitoral. Por quê? Porque no âmbito da Justiça Eleitoral nós temos um órgão superior,
não que não tenhamos nos outros ramos de justiça, nós temos Conselho de Justiça do Trabalho, Superior Justiça do Trabalho, Conselho de Justiça Federal, próprio CNJ, né, organizando todos os ramos, mas no caso específico da Justiça Eleitoral, nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, que editou uma portaria instituindo essas redes. Depois nós vamos falar sobre elas, vocês vão entender isso melhor como funciona. Ou ela pode ser espontânea, né? Uma formação espontânea é aquela que externa, né? Ela está fora da esfera de uma instituição, né? De um poder de determinado órgão. E ela acaba Doutor, nascendo de uma desculpe maneira... eu lhe interromper, mas não está passando os slides, viu? Ah, não está mais? Não está naquele do conceito? Não, está na tela de abertura ainda, do primeiro slide. Deixa eu ver se volta agora. E agora? Vou aproveitar para dizer que já estou atento aqui. Está a posto? Ah, tá bom. E agora, Mônica? Não, ainda não. Que coisa. Está parado no primeiro slide. Eu vou então, deixa eu ver se eu paro esse compartilhamento. Agora foi. Ah, foi? Então ele Está no conceito aqui, está no conceito, tá certo. viu? Ele não está funcionando, então, acho que no formato de apresentação de slides, ele está funcionando nesse, então fiquemos assim. Tentei colocar no slide para ele aparecer mais, né, articulado. Bom, então aqui eu estava só voltando, então, aqui, já que não viram a tela, né, do sumário, mais ou menos, que eu expus, que eu, né, falaria aqui, se não consegue dar uma olhada. Tá andando, né, Mônica? Tá sim, doutor. Tá. E agora que então, está falando do conceito, então, estava falando então das redes que elas podem ser institucionais ou ter uma formação espontânea, algo que nós verificamos, obviamente, na nossa rede Memojus Brasil, na própria Memojutra, né? Ou seja, ela não é criada por um ato normativo de um órgão superior, né? A mesma Memojutra foi uma articulação que conseguiram fazer entre os vários tribunais do trabalho, né? Tem uma forma de gestão, né, autônoma que não depende, né, seja de Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Também, por isso também não considerá-la como uma rede espontânea. E qual que é a recomendação que nós temos no próprio Manual de Gestão de Memória, né? Isso é muito importante. Fala, o manual, quando ele trata desse capítulo das redes, ele recomenda que os profissionais que atuam nos espaços de memória do Poder Judiciário, que nós estamos falando de arquivos, bibliotecas, centros de memória, museus, centros culturais, etc., participem dessas redes que existem, né? Pois elas são fundamentais para o aprimoramento das próprias atividades e conhecimentos, né? Essa é uma recomendação que está no próprio manual, né? E por que é importante dizer isso, né? Porque muitas vezes as pessoas, né, acabam não tendo interesse, ou às vezes tem uma atuação muito formal, falar, só o gestor do meu órgão que vai entrar. E os outros não sabem o que está acontecendo. Só que, às vezes, a dificuldade do gestor também transmitir tudo isso, né? Então, é importante, né, senhoras e senhores, muitos aqui são gestores, que convidem, né, membros da equipe, né, que possam ter interesse, que também participem, que se internem da coisa. Então, eles vão ver que isso vai trazer benefícios enormes para o próprio interesse, disposição, engajamento no trabalho, né? Então, passando aqui para o próximo item, aqui eu trago apenas o artigo 37 da resolução 324/2020, a resolução que regulamenta o pronome, todos aqui conhecem muito bem, né? E o artigo 37 dispõe de uma maneira explícita, né? Compete ao CNJ, com auxílio do Comitê do Pronome, coordenar as iniciativas para fortalecimento e valorização da memória institucional do Poder Judiciário, bem como prover a construção de redes nessa área entre os vários órgãos. Veja aqui, promover a construção de redes nessa área entre os vários órgãos. O intercâmbio de experiências de boas práticas, a implantação de sistemas e a colaboração mútua com o escopo de divulgação de seu patrimônio histórico e documental ao público e aos pesquisadores. Vejam, de fato, há um artigo expresso que prevê como competência do CNJ promover a construção de redes nessa área, né? E essa é uma discussão que nós depois teremos no começo da tarde, aqui eu já faço um gancho, ou no final da palestra, se tempo houver, sobre a própria questão, né, de uma, entre aspas, formalização da rede Memojus, né? Essa é uma discussão que nós tivemos e temos ainda muito na Bíblia Memojus, né? Muitos integrantes, né, perguntam, nós precisamos institucionalizar, formalizar, muitos servidores sentem falta disso, e há uma discussão,
né, séria que nós precisamos ter aqui os integrantes, falar, né, até que ponto, né, uma rede também que funciona de uma maneira livre, inclusiva, né, se daria bem estando sob o manto de um órgão superior como o CNJ. Será que isso é interessante? Qual seria a forma, né? Como que isso poderia ser institucionalizado, né? Então, tudo são discussões muito importantes que nós temos que pensar para o nosso futuro, né? Há propostas, né, muitas vezes, propostas de, né, a rede virar um instituto, né? Será que nós precisamos disso, né? São, né, questões que nós temos que nos colocar e debater, né? E vejam aqui, tratando de Proname, que nós temos, quem não conhece a parte do Proname, uma parte que falam dessas redes de memória, né? O Memojus, o Memojutra e a REME, né? Aqui também dando acesso às mídias sociais, etc. Né? Então, feita essa introdução inicial, né, nós temos uma ideia do que nós estamos falando quando nós tratamos de redes de memória. Nós vamos ver agora as redes que existem, muito brevemente, para nós termos uma ideia, né, para ver, né, como que nós podemos relacionar com elas, né, se o formato nós precisamos aprimorar, não precisamos, tudo para que nós tenhamos subsídios para as discussões, né, que nós teremos no final dessa manhã e à tarde, né. Então, a primeira rede, né, que nós temos conhecimento institucionalizado, formalizada, é a própria Memojutra, né, que é bem aqui representado pela doutora Anita Lieb, que foi presidente do Fórum Nacional Permanente em Defesa da Memória, o seu trabalho, é isso que quer dizer Memojutra, e atualmente está na vice-presidência, a presidência está com a desembargadora Sulamir, também muito atuante, lá do TRT do Pará-Amapá. E essa rede ela foi criada em 2006, né? Já tem muitos anos, né? Já está com 18 anos. Aliás, né, doutora Anita, hoje, interessante, né? A nossa Memojus Brasil, nós estamos ainda na primeira infância, com 5 anos, mas o Memojutra já está atingindo a maioridade, né? Com 18 anos, 2006, né? E ela também é composta por magistrados e servidores do Conselho Superior do Justiça do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho e dos tribunais regionais do trabalho. E tem a previsão de uma participação permanente de todos os coordenadores dos centros de memória ou memoriais desses tribunais, né? Isso é interessante porque todos são convidados e incentivados a fazer parte dessa rede. E ela, como os objetivos, então, ela acompanha, orienta, avalia a política de preservação e tratamento adequado dos acervos dos tribunais do trabalho, contribuindo para a preservação dos acervos arquivísticos e museológicos e para a melhoria das políticas de gestão documental de memória. Memojutra realizava 2 encontros anuais, né, que eram presenciais, a maioria deles, né, no primeiro e no segundo semestre. Depois, claro, com a pandemia houve uma certa dificuldade, eu nem sei como está isso hoje, eu acredito que, mas pelo menos um eles têm realizado, que tenho observado, que é muito salutar. Quando nós organizamos os encontros nacionais de memória em maio, o Memojutra aproveita para um dia antes, né, já fazer o seu encontro com os tribunais do trabalho. Isso aconteceu em São Paulo, aconteceu acho que no Rio Grande do Sul, e, enfim, em Pernambuco eu não tenho certeza, mas é uma atuação, né, que tem sido agora empreendida pela rede, né, que tem sido muito salutar, né, porque o encontro presencial, né, essas pessoas se deslocam, né, para dialogar com todo o país, os encontros nacionais de memória, então se aproveita essa data, esse deslocamento, para também realizar o encontro do Memojutra, né. Depois do Memojutra, a segunda rede, vamos falar aqui, também antiga, ela não é a segunda mais antiga é a Rede de Bibliotecas, que eu falei em seguida, mas como eu agrupei as redes de bibliotecas, eu vou falar primeiro da REME, que é a Rede de Memória Eleitoral. E essa rede, ela foi, de fato, então, criada por essa portaria, 2014, da Diretoria-Geral da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral. Esse é um tipo de rede que eu denominei, né, no início da minha fala, de institucional. Por quê? Porque ela foi justamente criada por um ato normativo de um tribunal superior, né, tentando coordenar todos os tribunais de instância inferior, no caso, os tribunais regionais eleitorais, né. Também com esses objetivos, compartilhar experiências, informações técnicas e ações relativas à gestão de memória das eleições da Justiça Eleitoral Brasileira, e aqui deixo muito claro também o compartilhamento de recursos informacionais, humanos e materiais. Vejam quanto isso é importante, né?
né, nós estamos falando de trabalhar em rede, né, principalmente, é claro, aqui é muito mais fácil, né, quando nós estamos tratando de um ramo especializado da justiça, aqui como no caso da justiça eleitoral, né, mas veja, compartilhamento de recursos humanos, né, aqui eu posso dar um exemplo claro, uma coisa, né, que pode ser muito produtiva, pode fazer. Quantos tribunais, né, ficam se perguntando, precisaria de um museólogo, eu não tenho um museólogo, não consigo contratar, certo, mas e se eu tenho, de repente, aqui um tribunal superior, né, Tribunal Superior Eleitoral aqui no caso, consegue contratar um ou dois museólogos, né, e esses museólogos, né, não poderiam auxiliar, prestar serviços aos tribunais regionais eleitorais, né, aqui nós estamos falando de compartilhamento de recursos humanos, claro que podem, né, e vejo que isso é algo muito salutar e algo possível de se fazer quando nós estamos falando de um trabalho em rede, um trabalho colaborativo, cooperativo, né. E o que é previsto de composição são todas as unidades de memória, seja do TSE quanto dos TRS, que se integram à rede por adesão, né, a um próprio termo de adesão, né, para que, que essas unidades, né, integrem a rede REME, né. Também é previsto um comitê gestor da rede, com 3 membros do TSE e 4 dessas unidades de memória, normalmente dos TRS, que são eleitos, né. No final do ano passado, houve um encontro da REME e da REGE, com a eleição desses membros, né. E também a previsão de umas comissões técnicas permanentes. Vejam que interessante isso também, né, para nós discutir. Nós estamos, pois eu falarei agora, estamos iniciando essa fase com grupos de trabalho, mas aqui nós somos comissões técnicas permanentes, né. Tem a Comissão de Gestão da Memória, Comissão de Gestão do Acervo e Comissão de Pesquisa Histórica. A área da Mônica, não é a Mônica Fada? Né? Então, também são ideias interessantes, né, que nós podemos extrair da experiência de outros grupos articulados, como esse da REME. Né? Agora, claro, que aqui, quem é da justiça eleitoral, acaba muitas vezes, né, tendo algumas queixas, né, de um certo, entre aspas, engessamento, né? O fato da rede ter sido criada por um tribunal superior, dependendo muitas vezes da iniciativa do tribunal superior, às vezes tornam as iniciativas um pouco presas, né? Mas é algo que, né, eu já falei no encontro do final do ano passado, lá no TSE, que eu também estou acumulando nesse biênio a justiça eleitoral, é algo que, né, que deve ser discutido, né? Talvez, né, pensar em mudança dessas comissões, de como ser gestor, quer dizer, tudo é possível, né, para tornar a rede, né, mais atrativa e que suscite maior engajamento, né, porque também um dos problemas que nós nos deparamos, eu vou aproveitar para falar agora, passando aqui no próximo item, também às vezes é falta de engajamento dos integrantes, né, que é uma coisa que nós temos que, né, reiteradamente lutar, incentivar e fomentar. Bom, passando então para o quinto item, falar aqui das redes de bibliotecas. Nós temos a REGE, a Rebijutra e a Bibliomemojus. A REGE também é a Rede de Bibliotecas da Justiça Eleitoral, veja, ela foi criada muito antes da própria REME, da Rede de Memória, já pela portaria de 2007, depois complementada pela portaria de 2014. Ela também prevê um comitê gestor com 4 membros natos do TSE e 3 membros eleitos, né? E vejo, daqui também eu já falei em outras oportunidades, é algo que a Justiça Eleitoral precisa se deparar, né? Nós temos aqui um comitê gestor, né? Eu tenho 4 membros do Tribunal Superior e 3 eleitos, né? Talvez esse número tenha que ser repensado para um maior equilíbrio e, mais do que isso, uma maior representatividade, né? Nós somos cada tribunal, cada estado brasileiro tem um tribunal regional eleitoral, né? Estamos falando aqui de 27 tribunais, um tribunal superior, né? Temos só 3 membros eleitos e 4 TSE, talvez não seja o número ideal, né? É algo que a própria REGE precisa discutir. A Rebijutra, que é a Rede de Bibliotecas do Trabalho, inclusive foi agraciada em 2023 com o Prêmio do Patrimônio Bibliográfico, né? E aqui nós temos uma grande integrante, que é a Cristiane Souza, lá do TRT1, né, que inclusive vai coordenar o nosso GT, com o Verão à Tarde, de Patrimônio Bibliográfico, nos dá muita alegria, Cristiane. E essa rede também está muito bem articulada, né, e também tem representado todas as bibliotecas, recentemente criaram uma política nacional, enfim, é algo que também tem muito a nos trazer. E, por fim, né, em rede de biblioteca, a Bibliomemojus, acho que muitos aqui também participam dessa rede, ela não deixa de ser uma
uma cria, entre aspas, da Memojus, que vê até pelo nome, e ela foi criada, né, logo depois do encontro de Pernambuco, né, do Encontro Nacional de Memória. Eu fui procurado na época pela Marília, o TRT1, TEC-F1, aliás, lá de Brasília, né, daí falamos que nós fomos para a biblioteca, daí surgiu essa ideia, e pouco tempo depois, né, a Luciana Napoleone já, né, criou esse grupo, né, e hoje vejo que também já são cerca de 270 integrantes, né, a grande maioria bibliotecários, né, do Brasil todo, todos os ramos, e é claro que a Bibliomemojus, ela, claro, não são só bibliotecários, né, tem magistrados, tem, né, historiadores, enfim, todo mundo que se interessa por esse mundo das bibliotecas, mas veja qual é a importância dela, né? Nós estamos falando aqui, né, também tratando essa rede de biblioteca, mas uma rede de biblioteca, ela não cuida, obviamente, a memória é uma parte de todo o fazer deles, né? Essas redes são importantes porque os bibliotecários têm toda a questão, né, do próprio trabalho técnico. Aqui nós temos também outros eixos como inovação, né, enfim, a ideia mesmo de grupos de trabalho, elas acabou surgindo na Bibliomojus, é algo que nós estamos agora também trazendo para a nossa rede, né? Lá nós temos 7 grupos de trabalho, né, e também muitos sistemas acabam sendo semelhantes, mas é algo que tem, né, funcionado bem, né? Claro que sempre precisamos, que eu volto a dizer, do engajamento maior, né, coisa que nós esperamos até com esse seminário suscitar essa vontade, esse desejo de trabalhar em conjunto, de melhorar a situação que nós temos. Porque vejo, todas essas redes, o ingrediente principal para participar de qualquer uma dessas redes é a pessoa ser apaixonada e idealista, como nós somos, né? Porque uma coisa é ficar cada um trabalhando no seu quadrado, né, fazendo aquele, né, que nós chamamos o beabá ou arroz com feijão, nada contra o básico do básico. Outra coisa é a pessoa se interessar, né, procurar outros parceiros, parceiras, né, que tenham os mesmos interesses comuns, que sejam de outros órgãos, ou mesmo dentro do próprio órgão, e tentar fazer, mostrar, né, tudo isso para quê? Para nós preservarmos, valorizarmos e difundirmos todo esse rico patrimônio cultural que nós temos no Poder Judiciário, né? Estou fazendo esse parênteses aqui, na Rede Bibliomojus, mas voltando um pouco a ela para terminar. Então, uma rede, vejam, também tem 2 anos, mas já tem sido um grande sucesso, né? Ela já propiciou a organização de 2 encontros nacionais de bibliotecas do Poder Judiciário, o ENABJUD, o primeiro em Brasília, que foi em 2023, e o segundo no Rio de Janeiro, agora em março de 2024. Foi estabelecida uma periodicidade bienal, justamente por conta do Encontro Nacional de Memória, que é anual, né? E o terceiro ENABJUD, então, deve acontecer em 2026, em março, mas também nós estamos prevendo que, apesar dessa bienalidade, que no ano ímpar seja feito o evento virtual, né? E isso é uma ideia, até por esse seminário, né, estou tendo agora, que em março do ano que vem, todos os grupos de trabalho, por exemplo, do Bibliomojus, possam se reunir, já discutir conjuntamente seu plano de ação, né, num seminário virtual, para depois apresentar os resultados em 2026, né. Então, é uma rede também que tem sido muito profícua. Depois aqui, muito rapidamente, né, porque nós temos que entrar na nossa rede, daqui a pouco acaba o meu tempo, e eu estou falando dos outros, estou falando de nós, né, mas a rede CEPAD do Poder Judiciário, né, que está fazendo o ano, foi criada pelo CNJ para os integrantes da CEPADs, também está disponível, quem tiver mais informações, eu vou dar uma corridinha aqui para dar tempo, no próprio portal do CNJ. E daí entramos, então, na nossa Memojus Brasil, né? Como todos sabem, ela foi criada no dia 9 de setembro de 2019, completamos 5 anos na segunda-feira passada, e a ideia surgiu justamente depois de um seminário sobre os museus judiciários, foi organizado em Florianópolis, Santa Catarina, tanto pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, quanto pelo CNJ, né? Na época, o grande visionário, nosso amigo colega, doutor Márcio Schiffler, era conselheiro do CNJ e organizou esse seminário. Foram 2 dias muito ricos lá em Florianópolis, e terminando o seminário, permaneceu aquele gostinho, né, de quero mais, né? E eu tinha trocado uns contatos, né? As pessoas, a maioria delas, acabei conhecendo em Florianópolis,
Doutora Anitta falou que nós conhecemos lá, mas na verdade nós já tínhamos nos conhecido antes aqui em São Paulo, no encontro do Memojutra, e mesmo mas no Arquivo Nacional, na nossa extinta Câmara Setorial de Arquivos do Judiciário. Mas o fato é que começamos um grupo, uma dezena, umas 10, 15 pessoas, né, no dia 9, e um foi chamando o outro, né, daqui eu coloco aqui no dia 13, ou seja, tinha 4 dias, já tinha 50 pessoas, né, e depois, no começo de 2021, esse dado que eu peguei do próprio portal do Proname, já eram 200, mais de 200 integrantes, e hoje nós somos cerca de 450, né, então, nós temos aqui nossos objetivos, né, que também lá no site, não vou ficar repetindo para não ficar muito chato e até para otimizar o tempo, mas basicamente nós temos que fomentar essas ações e iniciativas em prol da memória do Poder Judiciário Nacional e também aumentar essa interlocução de magistrados, servidores, especialistas de todos esses setores concernentes à área da memória, né? Os arquivos, bibliotecas, centros de memória, centros culturais, e também incentivar esse intercâmbio de ações, cooperação, experiência e iniciativas entre os vários integrantes. Esses eram os nossos objetivos principais. É claro que agora nós, repensando a nossa rede, nós detalharemos mais isso, né? Mas nós podemos dizer com muita satisfação que isso tem funcionado a contento, né? E aqui, agora, passando, né, para um subitem seguinte, eu gostaria de lembrar como foi a própria construção do Dia da Memória do Poder Judiciário, né? Acho que muita gente que entrou depois na rede, às vezes nem tem ideia disso, que foi algo que nasceu da nossa rede Memojus, que é algo que realmente muito nos orgulha, né? Por quê? Uma vez que nós criamos essa rede, né, criamos, as pessoas começaram, né, um certo intercâmbio de formação, se apresentando e tal, e logo que eu criei a rede, falei, ó, nós vamos apresentar propostas aqui, né, por quê? Porque a ideia, quando nós falamos de trabalhar em rede, não basta ter um grupo para ficar, né, só trocando notícias, ou prêmios, ou assuntos em geral. Claro, isso é importante, né, isso deixa a pessoa atualizada no integrante da rede, mas além disso, nós temos que pensar em propostas, né, esse foi o objetivo logo que foi instituída a rede Memojus, né, então, com 10 dias, né, que a rede está instituída, no dia 19 de setembro, eu frisei aqui exatos 10 dias, né, porque nós havemos apenas 62 membros ainda, foi apresentada na rede essa proposta, né, de instituição do Dia da Memória do Poder Judiciário, como as sugestões de datas representativas para a história da justiça do país, colocando a votação. Por quê? Qual que foi a minha ideia? A ideia era levar, obviamente, uma proposta, né, aqui está falando no objetivo, de um ato normativo ao Comitê do Pronome do CNJ, para criar esse Dia da Memória, né, e depois ele seria encaminhado ao plenário, né, tal. Para quê? Para dar uma visibilidade nacional a esse tema, na preservação da memória, né, e toda essa relevância de, né, de conservação, difusão, né, e todo, né, dessa riqueza que nós temos no patrimônio cultural. E para que essa proposta também chegasse ao CNJ, né, eu achei importante que ela viesse da base, né, de quem trabalhava nessa área e tinha conhecimento técnico, especialista, quantos historiadores, arquivistas, bibliotecários nós temos no grupo, né, pessoas que estão há vários e vários anos nessa frente de atuação, né. Então, achei importante falar, não, vamos fazer uma votação, né, escolher de uma maneira democrática essa data, né, pessoas que entendem, para que isso, inclusive, trouxesse um respaldo maior à proposta, né. Então, né, nós procuramos essas datas representativas, né, para que houvesse essa visibilidade, desde logo já falando, olha, não adianta escolher dia 11 de agosto, que é o dia da criação dos cursos jurídicos, também usado como dia do advogado, dia do magistrado, ou usar 8 de setembro, que é o dia da justiça, isso não vai chamar atenção, nós precisamos de uma data específica nossa, né. Então, eu sugeri 3 datas na época, aqui, né, nós chamamos a data 7 de março, que era a data da instalação da Relação da Bahia, o 10 de maio, essa do Alvará Régio da Casa da Suplicação, e o 6 de agosto, que também criou os outros tribunais de relação, né. Claro, cada data, né, tem seus prós e contras, né, obviamente. O 7 de março mesmo, eu já falei que seria uma data interessante, né, porque foi o primeiro Tribunal da Relação, mas ele é a véspera do Dia Internacional da Mulher, né, então imagine eu ter um dia na véspera do Dia Internacional da Mulher. Falei, será que eu ia conseguir valorizar a memória com uma data dessa? Dificilmente, né. Então, por essas 3 datas sugeridas, eu já manifestei
minha opção pela segunda, e surgiram duas outras alternativas, né? Falando do dia 24 de fevereiro, que foi o dia da promulgação da Constituição de 1891, já que vários tribunais estaduais nasceram a partir da Constituição, né? Claro que não existiam, nós tínhamos só 11 na época da monarquia até o final, e o dia 10 de setembro, também que foi a referência à portaria do 616 do CNJ, que instituiu o Comitê do Pronome, né? E daí foi feita a votação, depois de 3 semanas, 8 de outubro, foi anunciado o resultado, né, que foi vencedora a alternativa 2, dia 10 de maio, como todos sabem, com 39 votos, né? E no dia 28 de outubro, isso foi enviado ao Comitê do Pronome. Aqui, eu resgato esse documento importante, né, que foi o envio da proposta, já com a minuta do ato normativo, né? E aqui, né, só para uma lembrança, a listagem, né, de todos os 39 que votaram nessa alternativa, claro, outros votaram em outras alternativas, estão aqui, eles também, né, porque eu trago isso, né, porque são pessoas que também, né, fizeram parte dessa construção coletiva, dessa história, isso é importante, esse registro. Então, nós tivemos a promulgação, né, dessa resolução 316 de 2020, que criou o Dia da Memória do Poder Judiciário, né, que todos conhecem. Eu não falarei muito dela, porque eu estou vendo aqui, quero cumprir os horários, faltam 9 minutos para eu encerrar, mas é uma resolução bem simples, com 3 artigos, institui o dia 10 de maio como Dia da Memória, né, elenca algumas ações possíveis para essa valorização, e um artigo muito importante, que é o artigo 3º, que criou, né, o Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário, né, está aqui no artigo 3º, e graças a esse artigo 3º, nós já tivemos com muito sucesso essas 4 edições do ENAM, né? A primeira, 2021, que foi virtual, o próprio CNJ, a segunda, que ficou no coração de todos, né, Mônica Pádua, que nós vivemos, né, anos difíceis da pandemia, né, todo mundo sem esse contato pessoal, vivendo atrás das telas, e, né, e o nosso grupo, meus Judas, conhecia muito, né, esses 2 anos de atividades intensas, 2020 e 2021, mas a maioria foi se conhecer pessoalmente aqui em 2020, né, lá no Recife, foi realmente um encontro memorável e muito afetivo, que realmente ficou no coração de todos, e o mesmo se diga lá no Rio Grande do Sul, que foi um encontro também organizado pelos 5 tribunais, também foi espetacular, e este ano nós tivemos a honra, a alegria de receber todo o Brasil aqui em São Paulo, o nosso 4º ENAM, também organizado pelos 5 tribunais aqui de São Paulo. A única pena foi que nós não pudemos constar com a presença física dos nossos queridos colegas, amigos gaúchos, mas que estiveram conosco à distância. Então, nos 7 minutos que me restam, agora eu vou falar muito brevemente de outra ação muito importante da nossa rede, que foi a participação na construção coletiva do Manual de Gestão de Memória do Poder Judiciário, né? Foi um projeto de escrita colaborativa, né, que eu obtive autorização, claro, da coordenação do Comitê do Pronome, mas uma vez aprovada a resolução 324, nós previmos, né, a elaboração de um manual de gestão de memória, né, um documento, um instrumento do Pronome inédito, né, e no Comitê do Pronome, bem, na verdade, nós somos poucas pessoas, não teremos condições de fazer sozinho. E daí que me ocorreu a ideia de fazer, não, vamos convidar as pessoas interessadas na nossa rede Memo Jus, né, e isso foi feito, né, lançamos o convite, muitos aderiram, né. Aqui, nós temos, né, uma notícia que eu gosto de trazer e lembrar, lá do TRE do Rio Grande do Norte, que todos os editores, né, que foram 9, os editores das equipes, né, daí, né, esse projeto, nós dividimos em 7 equipes, cada equipe tinha 1 ou 2 editores responsáveis, coordenadores e os seus vários integrantes, né, aqui estão todos. Eu, como, né, na época, uma condição do CNJ, na época, para que nós fizéssemos esse projeto, foi, né, não muita preocupação deles com a história de direito autoral, né, de colocar nome, então, infelizmente, nós tivemos que colocar, não pudemos dar crédito a ninguém,
né? Nem mesmo nem mesmo o coordenador, os editores de equipe, é ninguém, né? Houve excreto. Então, com uma forma ainda que tardia, de uma certa reparação, eu vou passar aqui muito rapidamente os slides dos integrantes aqui da equipe, né? De cada equipe, muito rapidamente, só para deixar isso registrado também, que eu acho importante, né? Esse reconhecimento, esse muito obrigado a todos aqui da rede que participaram da construção coletiva, que foi belíssima, foi um desafio enorme, foram mais de 50 pessoas, né? Magistrados, historiadores, arquivistas, bibliotecários, administradores, arquitetos, jornalistas, enfim, das mais variadas ocupações, né, empenhados em organizar este manual de gestão de memória, que é uma referência para todos, né? Claro, nunca o documento, né, vai conseguir abranger tudo, né? Ele vai ter inúmeras imperfeições, mas dentro do possível é um instrumento importantíssimo para a atividade de cada um dos senhores e das senhoras, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, doutor, pode isso aqui? Eu falei, abre o manual, dê uma lida que a resposta está lá, né? Claro que o manual não tem a mesma força normativa da resolução, né? Muitas vezes já tem um caráter de orientação, mas é importante. Então, rapidamente, que as equipes, a equipe 1, nós tivemos editores responsáveis da Marcília Gama, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Rodrigo Japiaçu, do TRE do Rio de Janeiro, que está aqui conosco. A equipe 2 cuidou do arquivo a Tassiara Kish, que estará conosco à tarde, que está se dividindo, como disse a doutora Ingrid, no outro compromisso lá do TRF4. A equipe 3 sobre a biblioteca, Ana Paula Vasconcelos, todos esses integrantes que estão aqui. A equipe 4, a Andréa Costaval. A Andréa Costaval, ela tem um atrativo, né? Ela sempre consegue muitos correligionários, né, para as equipes dela, né? Eu estou aqui, hein? mas, de fato, brincadeiras à parte, aqui depois no área às 11 da tarde, a área do patrimônio arquitetônico, que nós temos muito para fazer por esse Brasil afora, que é algo que sempre ficou muito de lado, e nós temos tentado, né, trazer à luz a importância disso, né? E a equipe 5, com o André Brugman e o Christopherson Mello, que também estão aqui conosco. A equipe 6, tem o responsável Mônica Pádua, que dispensa apresentações. Mônica Pádua, né, tem se tornado o nosso braço direito aqui na Memojus, com toda essa organização. Minha gratidão, Mônica. Equipe 7, Edivânia, Kátia, também toda essa parte, a Edivânia conseguiu articular jornalistas de todos os tribunais superiores, né, por esse contato, do TSE, Conselho da Justiça Federal, próprio CNJ, enfim, né, por todo esse trabalho de articulação de jornalistas. Bom, faltam só 2 minutos, então eu vou até pular, mas aqui nos visitem nas redes sociais, nós estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube, e agora nós temos no nosso portal novo, espero que todos visitem. Eu gostaria também aqui de falar muito rapidamente, quem entrou depois, nós temos 50 vídeos aqui dos nossos integrantes, uma série que nós fizemos de Conhecer o Memojus em 3 temporadas, foram 25 vídeos na primeira, 15 na segunda, 10 na terceira, vídeos bem curtos, de 3 minutos, 12 integrantes se apresentando, né? Então é muito interessante, né, saber o trabalho do outro, as preocupações. Isso foi algo que nos conectou muito, né, que trouxe, né, essa proximidade, essa amizade que nós temos até hoje, né, esse conhecimento dos integrantes. E, por fim, aqui nos meus 2 minutos restantes, olha, né, meu esforço pela pontualidade, quais são as perspectivas, então, né, da nossa rede, agora completa 5 anos, que nós temos pensado, né? Algo que foi pensado, então, aqui, que a proposta que nós estamos trazendo hoje nesse seminário, é esse novo formato, que é estruturar a rede em grupos de trabalho. Nós demos o nome de grupos de trabalho, né, dividimos em 10, né, então GT1 gestão, GT2 capacitação, o 3, comunicação e difusão cultural, depois direitos humanos e agenda 2030, o 5, inovação, 6, história da justiça e pesquisa, 7, patrimônio cultural arquitetônico, o 8, o patrimônio cultural arquivístico, o 9, bibliográfico e o 10, museológico. A ideia, cada um deles, nós já anunciamos a composição, um coordenador, né, e coordenadores, coordenadora, claro, e coordenadoras adjuntos, podem ser 1, 2 ou 3, a depender do número de inscritos de cada grupo. A ideia inicial que nós vamos trabalhar aqui à tarde
é pensar num plano de ação para até final do ano que vem, 2025. Então, nós estamos pensando aqui num universo de praticamente 15 meses, né, se nós pensarmos outubro, novembro, dezembro, né, meados de setembro, mas, né, contando o mês inteiro, e o ano que vem, né, ações. Então, cada grupo vai pensar, refletir, discutir o que nós podemos fazer para melhorar o patrimônio cultural arquitetônico, né, ligado aqui do Poder Judiciário, né, dos vários tribunais do país. O que nós podemos fazer, né, em termos de preservação, valorização, difusão, né, e cada um vai se colocar essas perguntas e essas discussões nos grupos à tarde. Então, fica aqui, eu já termino fazendo o gancho para nossas atividades da tarde. O convite é que todas e todos participem desses painéis, né, nós vamos ter discussões muito ricas para nós pensarmos o que nós queremos, né, para o futuro do nosso trabalho colaborativo e cooperativo. Né? Então, espero que todos estejam presentes. Estou terminando às 11 horas, muito pontualmente, como havia me predisposto. Meu muito obrigado a todos e todas pela presença. E agora fiquemos, né, para ouvir o Dr. Claudemiro Avelino, nosso grande amigo, grande entusiasta da memória. E também, claro, desde logo já o convite para que todos acompanhem à tarde. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Becher, por essa explicação tão valiosa e tão esclarecedora para todos. Vamos seguir agora com o doutor Claudemiro Avelino, que é juiz do Tribunal aqui de Alagoas, é pós-graduado historiador licenciado pela Universidade Federal de Alagoas, professor de História do Direito, curador do nosso Centro de Cultura e Memória do Poder Judiciário de Alagoas e presidente da Academia Alagoana de Letras e Artes de Magistrados. Com vocês, doutor Claudemiro. Olá, meus queridos amigos, um cordial bom dia. Saibam da minha alegria de vê-los, de ouvi-los, de revê-los, depois de ter a grata satisfação de se encantar com essa apresentação do nosso querido Dr. Becher, que é um arauto dessa história toda, dessa memória toda. Então, estou aqui radiante, de coração alegre, de vê-los e poder dar essa humilde contribuição que pretendo ao passar essas imagens e falas para todos aqui, nesses minutos que me foram concedidos. Então, sintam-se todos abraçados. Eu acho que, aliás, eu não acho, eu tenho certeza, estamos a fazer memória, né, com essa iniciativa tão brilhante, tão cívica, tão bonita, que nos agrega, nos aproxima e nos capacita até a gente cada vez mais aumentar o senso de responsabilidade com essa questão tão bonita que é a preservação e a divulgação da memória da justiça brasileira. Ok, meus queridos, eu vou ser muito objetivo, como costumo repetir aquela expressão latina, esto breve et placebe, seja breves e agradarás, embora precisamos dos minutos para poder passar essas informações, que na verdade é um apanhado, é uma reunião de apanhados de ações que por si só falam, né? O que eu vou dizer aqui é praticamente o que todos já fazem, cada um no seu canto, cada um no seu quadrado, nesse Brasil tão grande que é o nosso, né? Nós temos testemunhado muitas ações pelo Brasil afora, e todos os tribunais, todos os recantos, testemunhado igual ao vivo mesmo, indo ver, presenciando e prestigiando os colegas, essa beleza de trabalho que vem sido feito. Eu tinha aqui feito até uma breve explanação sobre os encontros anteriores, mas o Dr. Becher foi tão feliz, inclusive mostrando datas, nomes, e até os posterzinhos de cada ENAM, que dispensa eu passar. Eu vou pular essa página, Dr. Becher, aqui. O senhor foi tão feliz quando mostrou tudo isso, tão bem colocado, tão didaticamente oportunizado para que nós pudéssemos ter essa lembrança desses bons momentos. Eu tive também a sorte, diria assim, de ter ido a Florianópolis e acompanhei todo esse desenvolvimento, foi muito bom, foi muito produtivo, e, portanto, me sinto em casa com todos aqui, fico muito à vontade de vê-los, não vou citar nomes, senão incorreria num grande erro, né? Todos são amigos, estamos todos no mesmo barco, e com foco nessa bonita ideia de democratizarmos as informações sobre a história da justiça brasileira. Bom, dizendo isso, fechando com um forte abraço, eu tive a missão de falar para os senhores com esse tema bonito,
Memória do Poder Judiciário, os acervos e suas histórias. Olha, quando a gente vê a palavra história, a gente vai numa abrangência tão grande, mas o nosso foco é Poder Judiciário, e isso nos últimos anos tem sido muito bem trabalhado por essa equipe que tem demonstrado muito amor. A gente vê isso, esse grupo que foi criado, essa rede Memojus Brasil, que está aqui, eu até anotei as datas, todos estão a ver, 9/9/19 a 9/9/24, um lustro, né? 5 anos a comemorar. Essa turma toda que se engajou, efetivamente, tem como base o amor. O amor a essa causa, esses profissionais todos que foram citados aqui pelo Dr. Becher, né? Então, é de festejar, senhores. É muito gratificante. Inclusive, eu tenho ouvido comentários de pessoas autorizadas que o judiciário, nesse particular de preservação da memória, está saindo na frente dos outros poderes, legislativo e executivo. Nós estamos muito participantes e muito efetivos nessa área. Pois então, o próximo slide. E para que a gente coloque isso em efetividade, nós precisamos desses recursos técnicos que têm sido tão discutidos, tão trabalhados, repensados por todos nós, né? Arquivologia de mãos dadas com a memória do judiciário, práticas e reflexões, né? Quando se fala aí dos repositórios arquivísticos digitais confiáveis, RDC-ARC, quando da preservação e acesso, arquivemática, software de preservação digital, e Atom, né, o acesso e difusão. Então, esses elementos técnicos, eles têm credenciado esse trabalho belíssimo que vem sendo feito por todos esses profissionais. O próximo, por favor. Gente, há imagens que a gente até evita mostrar, mas a gente fica até sem palavras de ver algumas cenas. Essa cena aí, ela foi captada num ambiente de acervo, se pode chamar de acervo, e que nós entramos mesmo com toda a força para administrar isso aí. Evidentemente que nesse universo todo tem muita coisa que é servível e coisas imprestáveis. E por que é que isso se avolumou numa dos nossos depósitos aqui dos arquivos? Porque ninguém joga nada fora da justiça. Um papel está relacionado a um processo, um instrumento de crime, um instrumento delitivo, outras coisas que vão sendo colacionadas aos processos, as pessoas, eu digo, aqueles que têm o dever de guardar, vão ajuntando, e às vezes muda de local, amontoa, tem questões climáticas como a chuva, enfim, termina virando caos, e foi a partir desse caos que a gente teve a iniciativa responsável de administrar tudo isso e fazer a gestão documental. Nesta que estava caótica, outras menos caóticas e outras já estavam mais direcionadas. Outro. Então, é isso. Parece que um monte de lixo, efetivamente, quando a gente mexe nesses documentos, temos a grata alegria de encontrar preciosidades, tanto tridimensional, com objetos relacionados com a prática da justiça, desde sempre, livros, objetos, documentos e até processos. Próximo. Bom, mas aí a gente caiu em campo, vestimos a camisa, aí nós temos o prazer de ver Irina Costa, tivemos aí também a Hilda, que é recuperadora, a Mari, que fazem parte da nossa equipe, cuidando desse material adequadamente, a equipe de apoio logístico limpando, cuidando. Então, a gente já começa a ver uma diferença entre as imagens anteriores e essas aí. O próximo. Bom, aí nessa mexida de documentos, a gente encontra, como eu disse, raridades, como, por exemplo, encontramos um processo relacionado com o último enforcamento oficial do Brasil, acontecido aqui na comarca do Pilar, Alagoas, em 1876, que inclusive foi tema de um simpósio muito interessante há poucos meses. Então, nessa mexida, e é por isso que aquilo parece lixo, mas não é lixo, foi preciso que a gente fizesse essa triagem séria para encontrarmos esses tesouros que acabamos encontrando, a exemplo desse aí, que retrata desse fato, juridicamente falando, muito importante para a história do Brasil. Outro. Aí está a sentença do enforcamento, provando efetivamente que houve o fato. Outro.
Bom, e aí eu elenquei alguns processos, foram muitos, mas eu escolhi apenas alguns daqueles mais importantes, processos e documentos, que nós acabamos encontrando na medida que ia mexendo nesses arquivos, não apenas nesses ambientes que foram mostrados, mas também em outros que estavam tanto quanto degradados ou mais arrumados, administrados, como eu disse. Então, encontramos o primeiro impeachment do Brasil, que ocorreu aqui em Alagoas, em 1957, onde foi afastado o governador do estado de Alagoas, um documento imenso, de muitos volumes, de muitas folhas, que teve passagem pelos tribunais superiores, com grandes indagações jurídicas a serem respondidas, inclusive de cunho constitucional, ou seja, um documento importante para todo o Brasil. Tem esse aqui também, de um fato mais recente, que todos tomaram conhecimento, o assassinato do tesoureiro PC Farias, que era tesoureiro do então presidente Fernando Collor. Achamos também a ata de posse do primeiro ouvidor de Alagoas, que remonta a 1712, documento preciosíssimo. Também encontramos a ata de instalação do Tribunal Superior de Alagoas, que remonta a 1892, não apenas a ata, também a relação das pessoas e autoridades que estiveram presentes nessa solenidade de instalação do nosso Tribunal Superior, então assim chamado. Encontramos aí diversos processos relacionados com Lampião, os crimes de Lampião e seus cangaceiros. No intervalo de 1918 a 1940, temos diversos processos. Um deles, inclusive, está sendo trabalhado para ser publicado uma obra, nós intitulamos de Lampião, o réu. Vai ser muito interessante, todos tomarão conhecimento disso. Muitas cartas de alforria em livros e também em avulsas, do século XVIII até o século XIX, muitos mapas históricos, documentos históricos da administração pública de modo geral. Então, preciosidades, né? Quem gosta do assunto, quem entende do assunto, quem tem o compromisso, a responsabilidade e, acima de tudo, o amor de fazer essa preservação, quando se depara com um documento desse, efetivamente ganha o dia, fica feliz, informa, democratiza a informação, faz isso virar obra, é uma beleza. Outro, isso. Bom, e para a gente chegar a esse ponto, essa atividade toda que os senhores já executam, né, quem lida com esse trinômio aí, que é essa trilogia, melhor dizendo, né, que é o arquivo, as seções museológicas de memória e os laboratórios, né, onde essas atividades elas são altamente trabalhadas, indexações, catalogações, os inventários, o armazenamento, os elementos de segurança para a preservação do acervo, a conservação, o restauro, o descarte, que é necessário também, nós temos feito com força também, tudo obedecendo às normas técnicas, sobretudo das emanações que nós estamos a obedecer, que foram promovidas pelo Conselho Nacional de Justiça através do PRONAME. Outro. Aí é uma comprovação do material que foi descartado, foi muito bom que tomássemos essa iniciativa seguindo as normas em uso, para que houvesse o descarte, porque nós conseguimos muito espaço para os novos arquivos, novos acervos que fomos organizando. Então, foi liberado muito material, caminhões e mais caminhões de material que realmente não tinha necessidade de permanecer em nossos arquivos guardados. Outro. Bom, aí é o nosso presidente assinando, autorizando a liberação desse material. A gente foi lá na fonte e viu o material sendo reciclado para a celulose ser reutilizada, trabalhando com entidades sociais, um trabalho muito bonito. Quer dizer, a destinação desse papel é muito nobre, porque ela vai ajudar, vai auxiliar essa fatia da sociedade mais carente. Outro, por favor. Conservação e restauro, sempre atendendo às resoluções, sempre respeitando o uso desses equipamentos, que é muito importante para a proteção da saúde, trabalhando adequadamente o espaço físico, como a temperatura, capacitando a equipe para trabalhar com essas práticas, um controle a ser exercido, a segurança, como, por exemplo, contra incêndio, por exemplo, e também proteção para evitar furtos e outras coisas mais. E, para isso tudo, precisamos também contar com os equipamentos e instrumentos que formam o acervo do laboratório, que, para nossa boa notícia, para uma boa notícia, estamos a inaugurar o nosso LACOR, Laboratório de Restauração,
Agora, no mês de outubro, muitas máquinas já foram adquiridas, muitos instrumentos e equipamentos, e o nosso presidente pretende inaugurar o nosso LACOR já no próximo mês de outubro. É uma alegria muito grande para todos nós que estamos há mais de 10 anos, 12, 15 anos, tentando, eu diria que no começo, e assim era, de forma muito incipiente e não profissional, mas com amor sempre, guardando, protegendo, e agora trabalhando de forma mais técnica, mais profissional, usando os equipamentos, respeitando as normas e tratando esses acervos com o respeito que eles merecem. Outro, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu diria até individual, de recolhimento de documentos, que eu entendia que eram, como historiador, eu via a importância desse documento, tive muita tristeza. Na medida que eu tive alegrias, também tive muita tristeza de ver quilos e mais quilos, eu diria toneladas de papéis do século XVIII, sobretudo, dessa forma, já totalmente atingido pelos agentes, né, xilófagos e bibliófagos, que eles são voráveis, né, então, muita coisa eu consegui salvar, mas, infelizmente, outra já era pó, e eu só fiz registrar em foto, e foi muito importante que eu tivesse feito isso para que as autoridades locais e as pessoas que acabaram se envolvendo para que essas práticas fossem efetivadas, acreditassem que isso era sério, que isso era importante, e que precisava ter alguém ou equipes cuidando disso para que a gente pudesse efetivamente poder estar contando isso aqui e dando testemunho de que muita coisa, ainda bem, fora salvo por conta dessas atitudes. Eu enchia meu carro do que podia aproveitar e levava para fazer higienização, levava isso para o meu sítio, né? Eu tinha uma mesa grande lá, colocava esse material lá sobre a mesa, ia fazendo a higiene. Lógico que eu fiz um curso, né, para poder lidar com mais segurança e responsabilidade até com esse material, né? Porque além da questão da saúde, o trato com o próprio acervo para não danificá-lo. Então, fiz o curso e comecei a juntar todo esse material, que era lixo, efetivamente virou lixo, e o que foi aproveitado hoje ajuda a contar páginas bonitas da nossa história. Próximo. Então, mais uma imagem daquela, eram quilos e mais quilos de documentos antiguíssimos, alguns até de 1600 e pouco, destruídos por esses agentes. O próximo. Especificamente, essas fotos que eu estou mostrando, nós tivemos a infelicidade de que esse material estivesse armazenado num local de um clima muito úmido, que é entre o mar e a lagoa. Então, esses elementos, eles atingiram com muita força esse material, sobretudo porque eles estavam numa região cujo clima não favorece. Outro. Muita coisa interessante, essas estampilhas de Dom Pedro II, eu encontrei nisso, já no lixo, né, praticamente, mas a gente foi guardando, foi recuperando, e hoje eles estão bonitas para serem apresentadas ao público. Outro. Esse é um dos ambientes, dá para ver claramente aí os agentes, o cupim subindo e outros elementos mais. Alguns papéis, aquele chamado papel trapo, ou de trapo, aquele inglês, ele tem mais resistência, porque é feito de fibras de algodão, e ele resiste mais, como nós sabemos, né? Os profissionais que são da área sabem o que eu estou dizendo aqui, sabem até mais que eu. Então, eles resistiram mais um pouco, mas aqueles de celulose, infelizmente, foram metros lineares e mais metros lineares que foram consumidos, sobretudo pelo cupim. Outro. Aí sou eu já recolhendo o que pude aproveitar. Outro. E a propósito dessa foto que passou, eu fui muito criticado por conta que eu não estava usando o material correto, né, os equipamentos de EPI. Mas a minha sede de salvar esse material era tão grande que me arrisquei um pouco. Felizmente não tive nada, eu também não tenho alergia de tipo nenhum, protegi só o nariz e as mãos, deu tudo certo, graças a Deus. Hoje, sempre que a gente vai fazer recolhimento, a gente respeita todas as normas, inclusive touca, né, para evitar uma contaminação inesperada. E isso é plenamente possível, porque eu, quando fiz história, me lembro de alguns professores que foram pesquisar em arquivos muito danificados, degradados, e contrariam alguns problemas de saúde, né? Então, graças a Deus não tive nada, mas entendo que nesse momento aí foi necessário essa minha iniciativa. Foi muito bom, me sinto muito feliz de ter dado essa contribuição para a justiça brasileira, especificamente aqui a minha terra, Alagoas. Outro.
Bom, aí eu trouxe rapidinho um conceito de conservação, que isso também não é novidade para todos os profissionais que atuam diretamente com isso, né? É um conjunto de ações estabilizadoras que visam desacelerar o processo de degradação de documentos ou objetos por meio de controle ambiental e de tratamentos específicos, que quer dizer a higienização, reparos e acondicionamento. O conceito é de Casares. Outro, por favor. Aí já é a estruturação, né? A execução do plano de arquivamento, tudo já higienizado, as prateleiras compradas, tratadas, para poder receber o volume de acervo, né? Já a logística já se operando aí para que a gente pudesse realizar esse sonho de hoje, termos não todo o acervo ainda trabalhado, mas assim, com passos largos estamos chegando lá, se Deus quiser. Demora um pouco, mas chegaremos lá. Outro. Aí já tudo bonitinho, com essa caixa, efetivamente, que ela protege o documento, né? Faltou a expressão agora, esqueci agora a expressão que diz que ela protege o documento. Alcalino, né? Acho que é isso. Alcalina, faltou a palavra, meus amigos, vocês sabem disso. Vamos à próxima. E aí, um conceito de restauração é o conjunto de medidas que objetivam a estabilização ou a reversão de danos físicos ou químicos adquiridos pelo documento ao longo do tempo e do uso, intervindo de modo a não comprometer, muito importante, a integridade de seu caráter histórico e informacional. Também um conceito de Casares. Outro. Bom, e nessa mexida de documentos, de arquivos, de fóruns antigos, em cartórios antigos, a gente encontra objetos antiguíssimos. Essa prensa, por exemplo, é do século XIX, é uma peça alemã, estava totalmente depauperada, mas com o carinho do profissional restaurador, ficou uma peça belíssima, e hoje ela se encontra em exposição no nosso CCM. Essa peça era utilizada para segurar os processos na medida que tinha um lombo costurado, ou seja, durante a costura dos processos físicos, antigamente. Outro. Objetos também que contam um pouco da história, né, dos homens do passado, né? Essa peça é muito interessante e foi muito usada lá na virada do século XIX para o século XX. Os homens eram luxo, os homens, sobretudo os homens, andarem com essas peças para trabalharem, sobretudo. Ou também é peça do nosso CCM. Sim, pode passar, por favor. E aí a gente vai tendo gratas surpresas, porque quando a sociedade, de um modo geral, os parentes de magistrados falecidos, magistrados aposentados, e os serventuários e tabeliães, quando eles conseguem ver que o nosso trabalho é sério, que a gente efetivamente está tratando de preservar a memória e com espaço para expor objetos, eles vão doando. Então, hoje nós temos, comparando com o que nós tínhamos no começo, hoje nós temos um acervo muito interessante de objetos tridimensionais que eram usados pelos magistrados e pelos serventuários do passado, né? Tem muita coisa interessante nessa imagem mesmo. A gente vê abridores de cartas, a gente vê abridores de página de livros, a gente vê lupa, a gente vê sinete de mesa, a gente vê porta-cola, aquela cola, que usa nos correios, arábica, cola arábica, que hoje quase não se usa mais, tinteiros e outros objetos mais. Marcadores de página, que era um objeto, canetas, tinteiro, que era objeto utilizado pelos homens do passado, né? São objetos mais antigos, alguns do século XVIII. Por favor, próximo. Mais alguns objetos, canetas, inclusive algumas de bambu, né? Que eram bem antigas, de bambu, e mais abridores de cartas, mais separador de página, mais canetas tinteiro, mais sineta, o malhete também, tinteiros, campas. Essas campas, algumas têm uma história interessante, e eu acredito que isso no Brasil Colônia era comum. Os meirinhos, quando eles queriam anunciar um júri, eles pegavam essas campas, iam lendo a peça na feira e balançando essa campa para chamar a atenção. Ou então, ficava na frente do fórum, o porteiro do auditório, acenando a campa para dizer do início das sessões, quando o juiz autorizava. Eu tenho relatos da época que atestam o uso desses instrumentos nas sessões das audiências. O próximo. Essa vara aqui, para quem não sabe, é interessante que saiba, essas varas elas eram utilizadas pelos juízes do Brasil Colônia.
A vara branca era utilizada pelo juiz de fora, que era aquele que tinha formação jurídica, e a vara vermelha era utilizada pelo juiz ordinário, aquele que não tinha formação jurídica e era eleito nas vilas. Então, eles eram obrigados, na forma das ordenações filipinas, a andarem com esse instrumento, com esse bastão, quando se deslocava nas vilas coloniais, inclusive quando estava a cavalo, sob pena de multa. Nós tivemos a sorte de encontrar um pau original dessas varas, que tem uma história interessante que eu já contei algumas vezes, e Mônica acha engraçado quando eu conto. Essas varas elas estavam servindo de pau de cortina, ou suporte de cortina, no velho casarão lá da comarca de Penedo, e por um acaso, essas cruzes me chamaram a atenção, claro que ela não estava nesse estado, né? Estava bem estragada, já sem a cor. Eu achei que pudesse ser, e quando avaliei, efetivamente, eram as varas, eu conversei, a casa pertencia a uma antiga tabeliã, uma das mais antigas casas de Penedo. Nós sabemos que Penedo remonta a 1636, foi vila, então, uma cidade antiguíssima, e tive a sorte de encontrar um par dessas varas que hoje se encontram expostos no nosso CCM. Inclusive, fomos solicitados para levarmos um par dessas varas para a ala da AMB no Museu do Supremo Tribunal Federal. Quem tiver a oportunidade de ir ao Museu do Supremo, andando na ala da AMB, vai ter o prazer de ver essas varas e um pouquinho mais detalhado da história delas. Foi também uma das gratas surpresas que eu tive nessa minha empreitada, que já vai mais de 15 anos. Outra. Bom, aí é o antes e o depois, né? A gente encontra o caos e leva meses, e eu levei meses a fio, não sozinho, que ninguém faz nada só, com a equipe. Eu adoro trabalhar em equipe, então a gente encontra dessa forma, vai separando, vai fazendo a catalogação, vai fazendo a indexação, vai fazendo a profilaxia desse material, isso ainda amadoristicamente, na época que eu fiz, mas já nas caixinhas separadas por ano, por assunto, que foi um passo largo que nós demos para hoje nós sabermos qual o material prioritário para restauro e para exposição também no nosso CCM. A próxima, por favor. Mas esse aí não é nosso, eu trouxe esse a título de mostrar como é importante o trabalho dos técnicos de restauro. Ele pega um documento dessa forma e deixa desse jeito que nós estamos a ver. Olha que o antes e o depois é uma coisa assim impressionante. A gente vê uma peça recuperada, não acredita que é a mesma peça que é apresentada como imagem do estado antigo, né? Da forma antiga como ela se apresentava. Ou seja, é um trabalho fundamental, um trabalho sério, importante, profissional, que merece o nosso aplauso. Eu adoro ver os profissionais de restauro trabalhando, porque eles nos surpreendem a toda hora. E o bonito também é que, quando eles pegam um documento, eles acabam descobrindo coisas que a gente ainda não viu por conta do estado em que se encontra, né? Então, restauro é uma coisa fantástica, fantástica mesmo, e é por isso que nós estamos aqui sorrindo muito com a possibilidade de também termos nosso espaço profissional para abrigar o nosso laboratório aqui em Alagoas. O próximo. Soluções de conservação preventiva, que é o que todos os profissionais já fazem, né, para poder a gente proteger efetivamente o material, né, isolamento da peça museal, fazer isso de forma adequada, né, o uso de envelopes estanques, evitar a exposição imprópria à luz. A luz é uma coisa impressionante. Eu tive a experiência pessoal que eu expus alguns documentos durante uns 2 meses, numa luz natural, e efetivamente a luz danificou o papel, a tinta vai desaparecendo. A partir daí eu aprendi, por isso que tem luzes especiais para os ambientes museológicos, né? Então, evitar a exposição imprópria à luz, por causa da radiação UV. O uso de tecnologia antirreflexo, que tem a ver com isso que eu falei, instalação de película de proteção solar nos expositores para proteger as peças, redução de luminosidade no ambiente com o uso de cortinas, brises e venezianas, também às vezes é necessário, eliminação de luminosidade excessiva, evitar altos índices de umidade e maresia, sobretudo na parte onde tem praias, né? Onde tem mares, e principais agentes que fazem proliferar bolor, efetivamente a questão da umidade, né? Evitar a proliferação e colonização por fungos por elevada umidade relativa do ar. Então, isso também tem que ter equipamentos para controlar essa umidade do ar. E exercer controle de umidade através do uso de desumidificadores e uso de data logger. Próximo, por favor. Aí foi quando eu estava fazendo o curso de restauro,
para poder lidar mais adequadamente com esse material todo. Eu fiquei impressionado, eu não sabia, sinceramente eu não sabia que Alagoas tinha tanta coisa ainda, né? Eu sei que Alagoas remonta foi comarca em 1712, em 1636 já tinha juízes ordinários trabalhando, então a produção documental vem de muito longe. Efetivamente, muita coisa se estragou, sobretudo na comarca de Penedo, por conta da invasão dos holandeses, que os acervos daquela época foram queimados, né? Na disputa de holandeses e portugueses, o forte foi destruído e os acervos foram queimados. Sobrou quase nada. Numa obra recente que nós publicamos, chamada Alagoas Colonial, eu estou a reproduzir 7 processos, alguns deles com mais de 300 anos, que comprovam a existência desses magistrados já lá no século XVII, sobretudo no começo do século XVIII, como quando recebemos o título de comarca. Colocamos também alguns documentos de 1690 e 80 e pouco, da lavra desses juízes ordinários, dando prova também de que esses profissionais já estavam atuando em Alagoas nesse período. O próximo, por favor. Modelo, bom, aí são os equipamentos que a gente acaba tendo que usar para ter controle da umidade, por exemplo, né? Aí está esse data logger em todo o acervo, pois mede constantemente a temperatura e umidade, além de registrar os dados de meia em meia hora, permitindo uma correta interpretação sobre o clima do ambiente. Próximo. Mais equipamentos de restauro, como as espátulas térmicas. Outro. O processador, onde se prepara a celulose para o restauro, naquela máquina que nós vamos ver aqui, todos já conhecem também, a famosa MOP, né? Máquina obturadora de papel. Próximo. A própria máquina obturadora, essa máquina, ela faz milagre, né? Quem já trabalhou com ela, ou quem assistiu a atividade dela é muito interessante. A gente fica encantado com a lavagem que ela faz no papel, deixa o papel... É colocada uma solução de celulose na pigmentação do material que vai ser trabalhado e o resultado é fantástico, é maravilhoso o resultado. Outro, por favor. A secadora de papel, né, depois que passa pela máquina, também é muito útil, muito oportuna, para que o documento receba o tratamento adequado e passe pelo processamento de secagem, né? Próximo. Espátula térmica com termostato, também para desamassar alguns documentos. Eu estou falando dessas coisas todas, mas evidentemente que os museólogos, os arquivistas e historiadores conhecem muito esse material. Eu estou colocando para mostrar quão é bonito esse universo e cada vez mais aqueles que não possuem esses equipamentos, que dentro do possível vai conseguindo e vai fazendo capacitação da equipe para cada vez mais termos a nossa memória contada e protegida, né? Próximo, por favor. Bom, gente, aí já chegando na peroração das minhas palavras, aí eu no nosso prédio antigo, né, onde funciona o nosso CCM, é um espaço inaugurado em 1912, é obra de um arquiteto italiano, Luigi Lucarini, e essa foto, evidentemente, é um pouco depois, aí ele já estava bem depauperado. Sofreu uma reforma total na parte estrutural externa, de teto e nos interiores, e hoje temos a grata satisfação de dizer que ele abriga o nosso CCM, já tem alguns anos, inclusive uma novidade boa também é que estamos a ampliar o nosso CCM, está todo em reforma, ele foi desmontado literalmente, e estamos trabalhando para que ele renasça daqui para dezembro, mais amplo, e eu quero mais bonito, nós queremos, e desde já convido a todos para ficarem atentos e participar dessa reinauguração do nosso CCM. Próximo, por favor. Aí foi como ele ficou, e na noite da inauguração, ficou muito bonito, foi uma noite muito festiva, foi um momento de muita alegria para a memória, eu diria até brasileira, né, porque nós temos documentos que interessam a história nacional. Nossa, foi um momento muito bonito para a cultura de um modo geral, foi um evento muito elogiado, foi nós que estivemos desde o começo por trás disso tudo, pegando na vassoura, como se diz, né, cuidando, ficamos muito felizes com essa data, com esse momento, não tem como esquecer, porque isso é uma prova concreta de que o amor constrói, e como o doutor Betti falou, quando se pronunciou, não é um trabalho de um nem de dois, é de todos que reúnem esse sentimento de amor à causa da memória da justiça brasileira. Próximo, por favor. Aí é o nosso CCM por dentro, com a maquete do prédio histórico.
se encontrar numa das salas. O próximo, por favor. Ainda ambiente, nós chamamos Sala dos Direitos Humanos, essa sala aí, muito interessante também, com temáticas interessantíssimas. Próximo, por favor. E aí, o lado mais bonito de toda essa história, né, é esse contato com a sociedade, essa interação com o meio social, esse plantar na cabeça desses jovens acerca da importância da preservação da nossa história. É a parte mais bonita, né, o povo no museu, esse museu interativo, onde a criançada, a moçada, e até os idosos, cadeirantes também, têm ido ao nosso museu, ao nosso CCM, conhecer a nossa história, aprender páginas da história, e não só isso, repassá-las, né? Muitos chegam a dizer que definiram a profissão a partir da visita ao museu. Então, olha, é importante, você escuta, no universo desse, se apenas um jovem fala isso, você vê nos olhinhos dele brilhando, que essa expressão é verídica, você já se dá por satisfeito, já se dá por feliz, porque você efetivamente está fazendo com que a unidade museológica atinja o seu objetivo, ajude a construir uma sociedade num grau maior de civilidade. Próximo, por favor. Aí foi o evento que eu falei no começo da minha fala, quando fizemos uma exposição séria com base no processo que foi encontrado do último enforcado no Brasil. Foi um evento grandioso, tivemos quase 500 pessoas nesse evento, foi muito interessante, a sociedade se fez presente, as universidades, as faculdades se fizeram presente, alunos de todas as áreas, sobretudo das áreas correlatas, nos prestigiaram, foi um dia muito interessante, e tiveram a satisfação de ver uma exposição com os objetos da época, o próprio processo foi apresentado à sociedade numa exposição, a sentença do processo e objetos da época também, livros relacionados com a história que o processo conta sobre esse último enforcado. Uma página da justiça brasileira muito interessante, porque envolve 3 escravizados e um deles acabou indo à forca. É muito interessante esse processo. Inclusive, por questão de justiça, o trabalho é tão bonito que está sendo promovido uma pesquisa, já está praticamente no prelo, de um livro da doutora Hilda Monte, que faz parte da nossa equipe, ela vai publicar uma obra sobre esse último enforcamento no Brasil. É bom que eu me lembrei de falar isso, por questão até de justiça. Ela abraçou a causa a ponto de concluir sua pesquisa, redundando na publicação desse livro, que logo, logo será lançado. Próximo. Meus amigos, para terminar, eu escrevi algumas palavras de carinho para todos, e vou ler para vocês aqui, me permitam, as minhas felicitações com um abraço para todos os integrantes da Justiça Brasileira, nas pessoas responsáveis pela gestão documental e de memória, bem assim aos participantes, colaboradores e administradores do seminário Memória e Poder Judiciário 5 anos da Rede Memojus Brasil, a quem estou tendo o prazer de falar. Saudações ainda especiais aos pioneiros membros da Rede Memojus, na pessoa do seu idealizador, juiz TJSP, Carlos Alexandre Betti, nosso querido Betti, que tanto tem nos ajudado e agregado essa turma do bem em prol da memória da justiça brasileira, né? Então, também aos conselheiros do CNJ, que respiraram essa ideia com muita força, aos de antes e os de agora, continuam apoiando essa causa, e eu diria isso atualmente na presença do seu presidente, na pessoa do seu presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso. Também aos ilustres membros do Proname, que têm feito um trabalho maravilhoso e digno de aplauso. Não estou dizendo aqui elogios soltos, efetivamente eu acho assim, tenho certeza que todos assinam essa petição. CONARC também, profissionais das unidades museológicas e de biblioteconomia da Justiça Brasileira. Enfim, meus amigos, o meu muito obrigado, um carinho apertado, me perdoe se eu me estendi. Doutor Betti ou Irina Costa. Obrigada, doutor Claudemiro, parabéns mais uma vez pelas explanações, é sempre bom revisitar aquilo que a gente tem feito por aqui, né? Mas antes de passarmos às perguntas aos palestrantes e ao refletivo debate, nós temos a honra e a alegria de convidar e passar a palavra para a doutora Mônica Pádua, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Bom dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui nesse seminário, depois de passar uns meses, né, doutor Betti, organizando. É muito bom ver tantas pessoas aqui, queridas, conhecidas, e conhecer outras pessoas que eu ainda não tinha
conhecido antes só pelo grupo do Memojus. Então, obrigada por essa oportunidade aqui, né, esse momento, para perguntar algumas coisas aos dois palestrantes, né, que quem sabe aí podem dar mais informações ainda do que deram nas duas palestras maravilhosas que fizeram hoje pela manhã. Então, doutor Betcher, diga aí para a gente, que inspiração foi essa para criar o Memojus? Como manter um grupo sempre crescendo? E quais são os desafios daqui para frente para a rede Memojus? E, doutor Claudemiro, eu queria saber quais são os projetos para o futuro, que eu sei que tem muitos, né? Sei também que estão fazendo, vão ter uma nova exposição aí no museu de vocês, do TJ de Alagoas. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O senhor falou do que tem feito, do dia a dia do historiador que o senhor é, quase um arqueólogo também, né? Arquivista. E gostaria de saber quais são esses projetos, as novidades que vêm por aí. Então, é isso. Obrigada pelas palestras maravilhosas dos dois. Obrigado, Mônica. Primeiramente, minha gratidão aqui, preciso fazer um elogio público à Mônica Pádua. A rede Memojus, desde que Mônica Pádua deixou a gerência no Memorial de Pernambuco, ganhou uma aliada excepcional, né? Esse seminário não teria acontecido se não fosse, né, essa insistência, persistência, esse engajamento, essa paixão da Mônica Pádua, né? Nós tivemos, como eu disse, dificuldades, né, na organização, tínhamos que pensar no formato, depois tivemos que reduzi-lo, né, fazer só virtual, mas sempre foi perseverante a Mônica, e graças a ela, principalmente, estamos aqui. E a pergunta de Mônica é muito interessante, né, essa história de idealização, né, vejo muitas vezes, né, a questão de refletir, né, talvez, né, não vou dizer que acredito, não acredito, mas muitas vezes é uma coisa de destino mesmo, pode acontecer, né, porque em 2019, eu estive em Florianópolis em julho para fazer o curso de formação de formadores, né? Que é o curso feito pela Escola Nacional de Formação de Magistrados para poder dar aula nas escolas da magistratura, né? É o chamado carinhosamente como FOFO, né? Tem FOFO 1, FOFO 2, FOFO 3. E lá em Florianópolis, né, consegui uma vaga, normalmente a duras penas, né? Porque isso precisa, né, uma série de requisitos. E lá, por acaso, eu soube que em setembro seria organizado um evento sobre os museus judiciários. Eu fiquei sabendo só por lá, não recebi convite, aviso nenhum. A Mônica Pádua mesmo não ser presente porque não chegou a comunicação para ela, né? E daí, né, eu falei, eu vou tentar ir esse evento, né? Eu pensei comigo mesmo, né? E daí fiz o requerimento do tribunal, né, para poder ir, sem pedir nada, né? Arquei eu mesmo com o meu deslocamento, hospedagem, com tudo, eu só pedi uma autorização para me ausentar durante 2 dias, justificando que eu estava no Proname, que eu estava na comissão do tribunal de memória, etc. Daí foi autorizado, e lá, né, vendo todo esse engajamento, essas pessoas, essas palestras, né, foi aquilo, né, surgiu realmente aquele gostinho de quero mais, né? Falar, né? Porque muitas vezes acontece isso mesmo, né? Nós vamos a esses encontros, né? Vejam, esse encontro, né, que foi inédito, né? No começo dos anos 2010, o Centro Cultural de Justiça Federal realizou 2 encontros aqui sobre museus judiciários, né? Acho que quase uma centena de pessoas, eu não estive presente na época, mas muitos senhores aqui participaram. Quer dizer, fizeram o primeiro, segundo, depois o negócio, né? Acabou caído no esquecimento, né? Que lá eu tive essa sensação, falei, não, de repente nós ficamos aqui, né, ouvimos palestra e tal, depois cada um vai para o seu estado e acabou. Não, né, acho que nós temos que pensar em algo, né, como perpetuar isso, né. Daí que o sujeito ia falar, eu fui conhecer umas pessoas, né, eu conheci lá, eu lembro, o Christofferson, conheci o desembargador Jorges, o próprio ministro Péricles, o próprio doutor Schiffler, que eu mencionei aqui, enfim, o Juarez, né, várias pessoas, né, eu conheci lá em Santa Catarina, eu falei, já tinha esses contatos, vou fazer um grupo de WhatsApp, né, e vamos tentar, né, pensar alguma coisa comum, né, porque a coisa não pode parar aqui, né, nós estávamos na comissão, temos muita coisa para fazer, de repente nos organizamos, tal, para palestra, depois não foi mais nada, eu falei, não, precisamos fazer alguma coisa, e assim que surgiu o grupo, né, como eu disse,
nome, acabei me inspirando no Memojutra, eu falei, não, nós vamos ser Memojus, que nós vamos ser todos, e aquilo, né? Como eu falei, começamos pequenininho, e as pessoas iam conhecendo outros, iam chamando, né? Isso foi chamando, nós fomos crescendo, né? E há uma dificuldade grande, sim, nós temos, isso que Mônica pergunta, eu vejo que não foi uma pergunta combinada, eu só falei, Mônica, eu vou convidar a Mônica para falar um pouquinho, ela foi perguntar, eu falei, então tudo bem, pergunta. É até bom que seja espontâneo, né? Mas alguma coisa que é importante é nós conseguirmos manter essa paixão, esse engajamento de todos, né? Eu sei, eu fico até com educação, muitas vezes as pessoas se queixam, estou com muito trabalho, mas graças a Deus nós estamos com muito trabalho, né? Vejam, quantos profissionais novos têm se juntado à nossa turma, né? Quantos tribunais, desde 2019 e 2020, principalmente com todo o esforço do Proname com a resolução, com a qual nós trabalhamos bastante, passou a contar com arquivista, passou a contar, né, com um museólogo, passou a procurar historiadores, sua equipe, veja quantas coisas nós estamos fazendo, melhorando, aprimorando. Mas para isso é preciso que nós, né, trabalhemos com engajamento e paixão mesmo, né? Que nós percebamos como é importante, né, conhecermos as pessoas, saber o que fazem, saber como nós podemos aprimorar, fazer mais, né? E para isso realmente este canal, que nós temos, é fundamental, né? Nós temos, né, uma troca extraordinária de informações. É claro que a maioria aqui diz que não tem condições de acompanhar tudo, de fato, dos dias a movimentação intensa não há, mas pelo menos, né, muita coisa se consegue aprender, se consegue interagir, né? E é importante, eu faço votos, né, que agora que essa nova fase que nós estamos lançando agora de distribuição em grupos de trabalho, nós consigamos, né, avançar ainda mais, né? Nós tivemos esse nosso lustrum, não é, doutor Claudemiro, já que ele estava nos lembrando da nossa língua mãe, o latim, esse lustro, então, que nós tivemos esses 5 anos, e agora nós vamos realmente pensar para frente, né, com bastante inovação, né, com bastante interesse em realmente trazer produtos e aprimoramentos para toda a sociedade brasileira, que esse é o objetivo final quando nós trabalhamos, né, com tudo isso que nós estamos trabalhando no patrimônio cultural. Nós estamos realmente fazendo, senhoras e senhores, veja, é um trabalho, assim, inestimável, né? Nós estamos cuidando, né, da memória nossa daqui a 10, 20, 30, 50, 100 anos, né? Então, o nosso papel é fundamental, né? É importante que nós tenhamos consciência e conhecimento, atitude para tudo isso que nós estamos fazendo e, né, para que nós possamos aprimorar cada vez mais. Mas vamos ceder muito, que o doutor Claudemiro teve a pergunta e também estamos esperando perguntas aí do público. Obrigado, doutora Mônica. Doutor Claudemiro. O microfone, doutor Claudemiro. E deixar meus parabéns ao doutor Claudemiro, que eu sempre brinco, né? Que é o nosso magistrado, historiador e arqueólogo também, disseram aqui no chat, e de fato, os parabéns sempre são impressionantes para aqueles, eu digo para a Mônica, né? Muitas vezes nós pensamos, né, que nós estamos difundindo essas coisas, as pessoas sabem, mas vejam que até hoje essas fotos do doutor Claudemiro são impactantes, né? De ver como um arquivo com tanto descaso pode chegar, né, a esse perdimento da nossa memória. Doutor Claudemiro, obrigado. Obrigado, meu amigo, pelas palavras de carinho. Mônica, veja bem, nosso trabalho, na verdade, nos últimos tempos, ele tem sido uma inspiração no que a gente tem visto nesse grupo. Eu não imaginava que tantas coisas aconteciam nesse Brasil, né, voltado para isso. O grupo, ele nos aproximou, ele nos treinou, de modo que hoje é uma inspiração para todos nós. E trabalhamos com essa temática de história, memória, arquivo, laboratório, né? Então, essa integração é maravilhosa, esses recursos dos manuais que a gente utiliza para trabalhar tecnicamente correto, também é produto lá, nascido no Proname e feito por tanta gente bacana que eu vi aí. O doutor B foi muito feliz quando fez essa homenagem a todos que trabalharam para a formação desses manuais. Eu tive a sorte de estar naquele meio também. Isso fica para a história, isso é muito bacana, ser pioneiro. Os pioneiros sofrem mais, mas também está na base, né? E isso é muito bacana. A capacitação da equipe, Mônica, que a gente precisa sempre estar pensando para poder
repito, trabalhar profissionalmente, né? E não só isso, partilhar o resultado desse trabalho para inspirar outros também, né? Então, essa integração é muito, muito interessante. E, sintetizando, para dar efetividade a essas ações, o que é que resulta disso? Resulta essas exposições interessantíssimas que a gente tem levado, inclusive, para fora da unidade museal, isso é muito bacana. A produção de obras, por exemplo, lançamos agora, acho que eu falei sobre o Alagoas Colonial, uma obra muito interessante, e acho que vocês já conhecem, e quem não recebeu, está recebendo, toda a unidade museal vai receber um exemplar desse, e outros pesquisadores que tenham interesse também, a gente vai mandar, porque é uma forma de não apenas democratizar o que nós temos aqui, mas também de estimular que outros também produzam, porque na medida que um documento desse é reproduzido numa obra, nossa, é fantástico, fica para sempre, você preserva de vez a informação, e foi esse o nosso cuidado. Esse livro, especificamente, ele faz a transcrição paleográfica, obedecendo todas as regras da paleografia, então é um instrumento de trabalho para os paleógrafos, professores de história e estudantes dessa matéria. Por exemplo, então, eu falava das exposições, falo das obras, temos também, eu falei do livro de Lampião, que vai ser lançado, e foi em razão do documento que nós achamos nesse mundo de papéis. Outra coisa que foi muito bom foi achar documentos e livros do século 17 e 18, livros antiguíssimos, que pertenciam aos magistrados do passado. Eu achei um lote embrulhado em cordão, lá em Penedo, e no meio desse material tinha alguns livros, poucos livros, acho que eram 3 livros, mas outros antiguíssimos, inclusive em francês, que pertenceram ao magistrado da época, né? Então, essas alegrias que a gente vai encontrando, quer dizer, a alegria que isso nos causa é muito interessante. E nesse universo também achei um livro do começo do século XIX, que ele reproduz a Constituição Imperial, nossa, e também a de Portugal, e faz comentários. Nós estamos trabalhando esse livro para ver se a gente publica ainda este ano, nos 200 anos da Constituição Imperial, que é de 1824, está fazendo 200 anos este ano. Eu estou trabalhando com o meu assessor, o Alisson Renato, para poder concluir ainda este ano. Então, são essas surpresas boas, são essas novidades que depois eu detalho para todos aí no grupo, tá bom? Vamos lá, dando continuidade. Nós não tivemos efetivamente perguntas, mas nós tivemos muitos elogios, e aí a gente gostaria de tornar público as pessoas que se manifestaram no chat, tá? Então, a equipe do TRE de Minas Gerais e o Otacílio do TJDFT parabenizaram pela organização do evento. Paulo Fernando de Brito Feitosa parabeniza o Memojus pelos 5 anos de rede. A Ana, do TJ Acre, bom dia a todas as pessoas abnegadas pela memória. Importantes interrogações, precisamos refletir e opinar sobre essas questões. Tatiana, do Museu TJ de São Paulo, Tatiana Martínez, ou Martinez, realmente a união dos apaixonados por essa grande área, mais do que necessária, é essencial. Cíntia Maria, que maravilha, muitos fatos históricos, parabéns. Jadson Neres, se não for Dr. Claudemiro, mas tem um espírito de historiador, parabéns. Maria Berenice, do TRE Minas Gerais, somente pessoas apaixonadas enfrentam tamanhas dificuldades para salvar os registros da história, parabéns ao Dr. Claudemiro. Tatiana Martinez, de novo, parabéns pelo trabalho de todos do TJL, e a gente agradece. Washington Assis, TRE São Paulo, lamenta pela perda do acervo histórico e parabeniza a todos do TJL pelo esforço. Maria de Jesus Cita Melo, TJPE, trabalho primoroso, parabéns. Realmente, Mônica, temos muito a nos inspirar com esses dois, Dr. Claudemiro e Dr. Betcher. Tatiana, mais uma vez de São Paulo, e Graça Braga, TRF5, elogiando os acervos que foram apresentados, tesouros históricos. Jadson Neres, por Zeus, uma peça histórica servindo como um tecido comum, acho que ele se referiu à história das vadas, né? Breno Alves, Berenice Sobral, Francine Felden, Zelen Batista, Michele Helene, Ana Cláudia Lima, Maria Laura Rosas, parabenizam pelo trabalho primoroso. Esses foram os elogios às apresentações de hoje. Então, agora, para nós finalizarmos e seguimos para a parte da tarde, tenho mais alguns comunicados a fazer.
Queremos, de pronto, agradecer aos magistrados e magistradas que fizeram parte da mesa de abertura e proferiram as suas palestras. Agradecimentos também a cada participante desta primeira parte do seminário Memória e Poder Judiciário, 5 anos da Rede Memojus Brasil. Tivemos quase 300 pessoas online inscritas para o seminário, o que nos deixa extremamente felizes. E estaremos de volta pontualmente, assim como começamos, às 14, para os painéis dos grupos de trabalho, com acesso pelo mesmo link que foi emitido agora de manhã. Participação de todos e todas é muito importante para uma discussão dos planos de ação. Bom almoço e até logo.